minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Entra no ar a edição de hoje da nossa entrevista do dia, o telejornalismo local, os assuntos do momento, a pauta da hora em Farroupilha, sempre com convidados aqui nos estúdios. Então vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook, pelo Instagram da TV Serra, pelo nosso canal no YouTube e ainda também tem o nosso site www.tvserra.tv. São meios, são plataformas que multiplicam e que levam até você a programação do que a TV Serra faz, o que é daqui, você vê por aqui. Eu peço a licença então agora durante o período do vídeo para a retirada da máscara, mas é importante reforçarmos, precisamos continuar nos cuidando, porque a pandemia está bastante forte. Aliás, nós nunca tivemos, nem no pico do ano passado, tanta infecção, tantos casos de infecção. No momento, o fator muito favorável é de que os casos estão sendo bem mais suaves, bem mais leves. Então, vamos nos cuidando. Uso de máscara, a aplicação do álcool em gel nas mãos, na medida do possível evitar aglomeração de pessoas, o que a gente pode fazer para também contribuir para não alimentar ainda mais a questão da própria pandemia. Hoje é nosso convidado aqui nos estúdios da TV Serra, o presidente da AFEA, Associação Farroupilhense dos Engenheiros e Arquitetos, o Alex Gobato. Vamos bater um papo sobre o que é a AFEA, o que faz a AFEA, até porque a AFEA completou agora em janeiro os seus 38 anos de fundação, de existência aqui em Farroupilha, e a AFEA tem uma representatividade muito grande na sociedade de Farroupilha por meio de participação em diversos conselhos municipais, atuação em discussão de assuntos relevantes que mexem com o dia a dia e com a nossa comunidade. Enfim, são dois sustentáculos que eu citei, poderá ter outros, mas dois muito presentes na nossa comunidade, em que a gente tem o parecer técnico de engenheiros, o parecer técnico de arquitetos também, sempre buscando uma qualidade de vida melhor para todos. Esta é a finalidade, não é olhando um lado, nem olhando outro lado, mas olhando a coletividade e também o planejamento da nossa cidade. A gente ouve muito hoje a palavra planejamento, ela está muito em voga em todos os setores, então na área da arquitetura, da engenharia também, ela é de fundamental importância. Mas eu quero agora cumprimentar então o nosso presidente da FEA, o Alex Gobato, deixá-lo à vontade, se quiseres manter a máscara, não há problema, se quiseres retirá-la, fique à vontade também. Alex, se cumprimentar, obrigado por ter aceito o convite para estar aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Leandro. Uma boa tarde, né, a todos os nossos espectadores. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da nossa entidade, da FEA, na qual, né, estou como presidente agora pelo segundo mandato, né, segunda gestão, no ano agora de 2022, 2023. Falar um pouquinho dos 38 anos da nossa entidade, que completou semana passada, né, e tá vindo recém aí com... foram sopradas as velas do bolo, né? Recém sopradas as velas. Então, né, a entidade que está de parabéns por todo o trabalho, todo o envolvimento que ela tem na cidade de Farroupilha, né, na representação dos profissionais da área de engenharia, arquitetura e agronomia, né? Sim. Então, faz um trabalho forte, coletivo aí junto com a cidade, sempre planejando, né, o crescimento, o desenvolvimento da cidade e trabalha em conjunto com o município nisso. Claro, crescimento ordenado, planejado. A gente vai ter menos problemas quando a gente vai planejar, a gente vai discutir. E eu tenho visto a FEA não só nos últimos anos, mas sempre muito atuante dentro da sociedade farroupilhense também. Hoje a entidade tem em torno de 100 associados entre engenheiros e arquitetos. Fala um pouquinho para nós das grandes atribuições, enfim, o que faz a FEA. Então hoje nós temos aí, né, Leandro, beirando aí quase os 100 profissionais, né, da área da engenharia, todas as especialidades da área da engenharia, seja, né, engenharia civil, engenharia mecânica, química, ambiental, né, todas as especialidades. Congrega aí uma grande parte também dos colegas da arquitetura, né, que desenvolvem também grandes projetos, fazem, né, a nossa economia também girar de certa forma aqui em Farroupilha.
e colegas da parte da agronomia, que é tão importante também para a nossa cidade, né? O setor da agricultura, né? Então temos colegas engenheiros agrônomos, né, que fazem parte e estão ali conosco para discutir assuntos, né, voltados às profissões, né, porque uma entidade de classe ela é uma entidade representativa de uma classe, né, de profissionais, então já começa nesse sentido, né, de representar os profissionais daquela cidade ou daquela região. Então a FEA ela se enquadra nesse sentido, né? E trabalha muito em prol, né, da comunidade onde ela está inserida também, né? Seja na participação de discussões lá em assuntos, né, em conselhos municipais, né? Recentemente, ano passado, nós tivemos, né, Leandro, uma discussão grande na questão das concessões rodoviárias, onde teve, né, o Estado... Chamados polos de pedágios, né? Na questão do pedágio, né? Então a FEA acabou se envolvendo uma parte, né, nessas discussões. Então, acaba se envolvendo com vários, né, fatores e setores que acabam impactando o nosso dia a dia, né, com um olhar sempre técnico, né, sempre importante salientar isso, né, porque nós temos o conhecimento e a expertise, né? Então, é importante a gente sempre estar olhando com esse olhar, né, qual que é a opinião dos técnicos referente a determinado assunto, né? Então, são coisas que a gente sempre é consultado, né, nos pedem opinião, né, Leandro? Porque nós temos esse certo conhecimento e a gente consegue colaborar e gostamos muito de colaborar, né, no prol do desenvolvimento da nossa cidade e da nossa região. Claro. Além de ser uma entidade que congrega os profissionais do setor, como tem a grande maioria, por exemplo, a classe médica, psicólogos, dentistas, enfim, tantas categorias profissionais, mas o que eu queria colocar que, além de ser uma entidade que congrega os profissionais do setor, é uma entidade também que discute muito sobre a realidade do momento no município e o futuro da cidade, né? Exato. A FEA, desde a sua história, Leandro, dos 38 anos agora que fizemos semana passada, desde o seu início ela trabalhou juntamente com o município, com o crescimento do município, né? Seja lá no início, né, discutindo sobre a questão de implantação de planos diretores, né, no planejamento urbano, né, auxiliando na construção da cidade de Farroupilha, seja nos temas, né, de parcelamento urbano, parcelamento do solo, né? Solo, enfim, né? Questões de recursos hídricos, né? Então, toda essa gama de atividades que os técnicos acabam se envolvendo, né? E que colaboram também com setores especiais para o desenvolvimento da cidade, né? Então, ela tem participado muito disso, né? Esse ano nós temos provavelmente um ano aí de revisão de plano diretor, né? Então, nós tivemos agora alguns problemas referentes à estiagem, por exemplo, né, que acabou afetando. Então, nós temos condições, sim, de auxiliar, juntamente com outras entidades, né? Eu sempre falo que a FEA também, junto com outras entidades, ela faz a cidade de Farroupilha cada vez mais grande e mais próspera, né, e pujante. Então, trabalhamos sempre em conjunto, né, visando sempre o melhor da nossa sociedade e da nossa cidade, né? A gente percebe que já não desse mandato, mas enfim do mandato anterior também, que você está no teu segundo mandato como presidente da FEA, houve uma renovação muito grande na diretoria, na direção da FEA, não dizendo de que os profissionais mais antigos não são importantes, não, pelo contrário, de grande relevância, mas como a gente diz, é gás novo, é oxigênio novo, é pique novo. Exato, né? Isso aí, Leandro. A gente, né, desde que a gente assumiu, a gente estava em torno aí de 60 integrantes aí associados. Hoje nós estamos já chegando a 100 profissionais, né, de todas essas áreas. Então é importante, obviamente, que as instituições elas estejam mescladas, né? Eu digo que a FEA existe hoje, obviamente, pelo trabalho de grandes colegas que estiveram à frente da entidade ao longo desses 38 anos, né? Mas que a gente precisa chamar também esses novos profissionais, né, que estão entrando na nossa vida profissional para conhecer o que é uma entidade de classe, para fazer parte, para convocar eles a participarem. Né? É só isso, né, e fazendo esse chamamento que a gente vai conseguir dar sequência, cada vez se fortalecer, né, e discutir mais assuntos relevantes, né, ao longo dos tempos e contribuindo com as cidades, né, que é o que a gente pensa. Então a gente, nesse segundo mandato também, fortemente, né, dentro da diretoria, e eu falo isso não por ser presidente, mas por representar uma diretoria, que a gente sempre almeja estar agregando cada vez mais profissionais, né, abraçando os profissionais que estão saindo das suas universidades, né, já inserindo eles já no mercado, né, onde ele vai ser profissional então daqui a um tempo, e então já servir como uma base de apoio também para esses novos profissionais, né, que vão estar no mercado de trabalho. Então a FEA também ela faz essa parte, né, Leandro,
de ser um braço de apoio aos novos profissionais que estão entrando no mercado, né? Seja na questão do network, né? Seja na questão de conhecer os profissionais e as áreas do que cada um trabalha, né? Porque muitas vezes acaba complementando, né? Eu não faço um determinado tipo de serviço, mas eu tenho um outro colega, né, dentro da entidade que faz. Então a gente acaba congregando a sinergia. isso. A sinergia. Exato, acaba, né, criando essa união, né, essa sinergia, né, e esse esforço mútuo entre os colegas também, que acaba, né, trazendo retornos aí para a nossa cidade, nos trabalhos que estão na cidade e na nossa região. Não restam dúvidas. Como é que está composta a diretoria? O presidente é o Alex Lobato, vice-presidente? Vice-presidente, né, atual, então, o próximo mandato é a nossa arquiteta e urbanista Marta Galafassi. A Martinha. Né, que já faz parte, desde a história da FEA, ela já está, né, e agora está como vice-presidente. O nosso tesoureiro é o engenheiro civil Césio Verona Júnior, né? O nosso secretário é o engenheiro civil David Argenta. Sim. E o nosso diretor-geral é o engenheiro agrônomo, então, Adriano Calegari, né? Também faz parte do Sintrafar ali. O Adriano Calegari. Isso, que é envolvido com essa parte, né, da agronomia, da agricultura, do agronegócio. Bastante, né? Então a gente pensou nessa composição justamente para também agregar um pouquinho mais dos colegas da área da agronomia. Sim. Né? Existem alguns poucos dentro da entidade e a gente convocou então o Adriano, de certa forma, né, como agrônomo, para ele estar aqui conosco e vai fazer um bom trabalho, tenho certeza disso, já justamente para agregar esses novos, mais colegas da parte agronômica, que é tão importante para a nossa cidade, né? Esse setor. É uma entidade que teve, entre alguns, eu vou citar alguns, eu tenho certeza que vou esquecer de outros tantos importantes, mas alguns nomes de peso também na presidência, né? Renato Tartarotti, acredito que o Césio Verona tenha sido presidente, a Simone Buscaino Mergner. Eu estou falando dessa turma mais do momento, né? Mas no passado também outros engenheiros, outros profissionais da área da arquitetura também emprestaram o seu trabalho, o seu talento à frente da entidade. E não tem dúvidas, né, Alex, que se a entidade hoje tem a representatividade que tem e é o que é porque ela teve a construção sólida do passado. Com certeza, Leandro. Eu acho que a gente sempre tem que, né, zelar e parabenizar sempre os colegas um pouco assim mais antigos, digamos assim, porque hoje nós temos ainda muitos colegas que participam, né, efetivamente, que são fundadores da FEA. Né? Isso tu citaste, né, o Renato, o engenheiro, né, Demétrio, o engenheiro, Demétrio também, né, isso. O engenheiro Gilmar Senhori, Césio Verona, enfim, diversos colegas, né, que estão aí hoje, participam fortemente e tenho certeza que a entidade ela é o que ela é hoje por muito esforço deles também, né, porque a gente lá no começo, quando iniciou, né, com o engenheiro então Romano Piccoli, né, com o seu arquiteto Guerrino, enfim, outros colegas, começou com um número reduzido, né? Numa época onde não se tinha muito profissionais na nossa cidade, né? Então começou a vir alguns para cá, alguns profissionais para Farroupilha, uma cidade que estava, né, num fervilhão, né, de construção e de expansão, então se precisava muito de profissionais, né, e acabaram vindo e a partir daí que já tinham números de certa forma suficientes se criou então a FEA, né, há 38 anos atrás e hoje aí essa entidade forte aí na nossa cidade e que trabalha muito em prol do desenvolvimento ainda dela. Alex, fazendo um balanço também do que foi o teu primeiro mandato, né, que está sendo concluído também à frente da FEA, o que tu destacas? Claro que não é só um trabalho do presidente, mas enfim, da diretoria, quais são os grandes eixos que nortearam esse teu primeiro mandato da diretoria? Eu acho que nesse primeiro mandato, Leandro, a gente de certa forma, precisava congregar, né, chamar mais colegas, né, aumentar o grupo. Aumentar um pouquinho o grupo para a questão da oxigenação, né, demonstrar para novos colegas para que serve uma entidade de classe, qual que é a importância dela, né, no teu contexto, para a tua profissão também. Então a gente já começou nesse sentido, né. Obviamente, nesses 2 anos a gente está, né, em função de pandemia, né, acabou, de certa forma, afetando bastante parte dos trabalhos, né, da entidade. Sim. Naquilo que a gente almejava, né? Que era trabalhar muito em prol da valorização dos profissionais, né? Fazer palestras técnicas, cursos de aperfeiçoamento, né? Entre outros. Mas a gente conseguiu, né, de certa forma, dar uma boa alavancada na entidade na questão de associados, né? De fechar algumas parcerias, né? Para formação continuada, né? Aumentar a nossa participação e ser mais efetiva, né? Dentro dos conselhos municipais. Né? Então a gente tem, de certa forma, trabalhado muito em prol disso
E agora, recentemente, né, no final do ano passado, de todo esse trabalho que a gente iniciou, então, na FE, a FE agora, no início desse ano de 2021, né, assumiu aí o protagonismo frente à coordenação estadual das entidades de classe que são vinculadas ao CREA, né? Então, que é o CEDER, que é o Colégio de Entidades Regionais, né, de Entidades de Classe, e que então a FE, né, no meu nome, vai estar aí coordenando, né, pelos próximos 2 anos, então 2022 e 2023, esse colegiado, né, que agrega aí mais de 70 entidades no estado, né, Leandro? Então é uma responsabilidade grande, isso demonstra muito a nossa força, né, quanto entidade, quanto a nossa região da Serra, que é muito forte na questão profissional, né, nas atividades profissionais de engenharia, né, agronomia. Então tomamos o protagonismo aí e eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho aí nos próximos 2 anos também em frente do CEDER. Perfeito. Vou pedir licença ao engenheiro Alex Gobato. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta falando mais sobre a FE, os 38 anos, enfim, e também colocando um pouquinho da presença, e vocês vão perceber como que a FE hoje está muito capilarizada, enraizada na sociedade. São muitos conselhos municipais em que tem um assento também que a FE acaba utilizando e coloca aí o parecer técnico, né? Então é importante porque é uma construção, é a coletividade que está sempre como diretriz número 1. A gente volta em seguida. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha recheou o mês de férias com super promoções. Confira algumas das ofertas imperdíveis de janeiro. Toalhas umedecidas personalidade Baby com 100 unidades, R$ 13,99. Aparelho de barbear Gillette Presto Barba 3 com 4 unidades, R$ 18,90. Desodorante Monange Aerosol, R$ 7,69 a unidade. Sabonete Protex 85 gramas, leve 6, pague 5 por apenas R$ 13,49. Creme dental Colgate máxima proteção anti-cáries 90 gramas, R$ 2,99 a unidade. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
A TV Serra transmite todos os sábados, ao vivo, às 18 horas, a Santa Missa direto da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET ou pelas mídias digitais a celebração e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado, ao vivo, da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imofar, tranquilidade total na hora de comprar é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A Bitcoin está pique recém-solteira. Mudou o status, apagou as fotos e tá exalando liberdade por aí. Agora ela não se apega mais. Pode vir positivo ou negativo que o coração tá aceitando todo mundo. Se joga nessa nova fase sem consulta ao SPC e Serasa. Nós queremos estar conectados com você independente de qualquer coisa. Já pode avisar que a mãe Bitcoin tá on e roteando para negativados também. Vem pra cá. Chame no WhatsApp 98402-3364. De volta pela nossa TV Serra, é a minha, a sua, a nossa TV, a TV de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se encontra na TV Serra diariamente. Eu estou aqui com convidados, com representantes da nossa comunidade. Enfim, é a TV que olha para Farroupilha, que valoriza também o município de Farroupilha. Estamos aqui para construirmos juntos com a nossa comunidade. E hoje o nosso convidado, que está ao meu lado aqui, é o presidente da FEA, o engenheiro Alex Cobato, que está com a gente nos estúdios, falando sobre a entidade, a Associação Farroupilhense de Engenheiros e Arquitetos, enfim, os projetos, os envolvimentos. Mas eu quero aprofundar agora um pouquinho, Alex, com a tua explanação também. A representatividade que a FEA tem na comunidade é muito grande, né? São alguns conselhos municipais que a FEA tem cadeira cativa, que compõe esses conselhos e que toma decisões junto com o referido conselho, né? Perfeito, Leandro. A FEA ela participa de diversos conselhos municipais, né? Dentre eles, posso citar alguns aqui, o próprio, né, Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAN, né, o CONCIDAD, que é o Conselho da Cidade, onde debate vários assuntos, né, na questão de plano diretor, alterações, né, o próprio COMPAC, né, que é um patrimônio histórico, que é um conselho que vive na questão do patrimônio histórico, cultural, né, da cidade, onde se delibera assuntos, né, de tombamento, não tombamento, enfim, né, que envolve mais essa gama de patrimônio cultural que uma cidade tem, que é importante, né, a gente manter a nossa história. Então, alguns assuntos dentro do COMPAC eles são vistos, né, enfim, diversas outras, né, conselhos que o município acaba, que a FEA acaba participando no município, dentre eles, né, o Conselho de Tráfico, né, de Trânsito também. Onde são o Conselho Gestor Comunitário, a FEA também deve integrar, né? Perfeito. A FEA também participa do Conselho Gestor Comunitário, né, onde são ali então todos os presidentes das entidades, né, que fazem parte desse conselho, e obviamente ali são discutidos alguns assuntos, né, de relevância, né, municipal, né, que acabam talvez impactando e são discutidos através das entidades também. Sim. E são sempre assuntos porque cada entidade tem uma, ou cada conselho tem uma temática. Por exemplo, a gente vai pegar a questão do meio ambiente, são ações voltadas ao meio ambiente. Vamos pegar a questão do Conselho de Trânsito, vai olhar o trânsito, a mobilidade urbana, a tarifa do transporte coletivo, entre outras questões. Então são assuntos bem interessantes e que de uma forma ou de outra, como eu costumo dizer, mexe com o nosso dia a dia, né? Com certeza, Leandro. A gente tem visto, e principalmente, né, num ano agora, né, que está se prevendo fazer uma revisão no plano diretor. Né? Então, os conselhos também acabam participando muito, né, desses assuntos. Eles são fóruns interessantes de discussão. Exato, eles são conselhos mais, digamos assim, específicos, né? Cada conselho ele aborda uma temática, né? Por exemplo, o COMAN
parte de meio ambiente, né, recursos hídricos, né, limpeza urbana, né, diversos assuntos voltados a essa área. Então, e os outros, né, cada um mais voltado para o seu setor. Então, dentro disso também, e quando se inicia as revisões do plano diretor, os conselhos também participam, né, dentro dessas discussões, porque acabam, né, vendo o que a gente, para onde que a gente vai ir quanto cidade, né, o que quanto a comunidade, né, as entidades, enfim, todos os cidadãos querem quanto ao crescimento e o desenvolvimento da sua cidade, né. Então, os conselhos participam também um pouco, né, nesse sentido, né, visando ali discutir os temas, né. Nós temos alguns temas que a FEA está muito preocupada, né, de certa forma, para a Farroupilha, que é na questão da reservação de água, né, a questão dos seus recursos Estamos hídricos. aí com uma estiagem. Estamos numa né? época de estiagem que já não vem, né, não é desse ano já tem dado 3, sinais 4 anos, de alguns anos atrás, né? Então a gente tem, de certa forma, receio em alguns assuntos e a gente tem que começar a discutir mais esses assuntos para que lá na frente a gente não tenha, né, grandes impactos na nossa região, né? Então acho que parte dentro disso a gente discutir esses temas, né, seja saneamento, seja reservação de água, recursos hídricos, né, seja problemas na agricultura, com estiagem, mas trabalhar de certa forma em conjunto para que a gente consiga minimizar isso ao longo do tempo, né, e não deixar com que falte isso na nossa cidade, que é tão importante, né, tanto a alimentação quanto a água, quanto outros também bens aí que nós temos, né. Com certeza. Eu quero voltar para a questão que você já fez referência pela segunda vez durante essa nossa conversa, que é a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Farroupilha. O conhecido Plano Diretor do município que regra todo o crescimento, todas as construções, enfim, é uma obra, um conjunto muito grande de detalhes técnicos que compõem esse plano. Há poucos dias eu estava conversando, não nesta pauta, mas a gente entrou na questão da construção civil com o engenheiro Gilmar Signori, o Gili, e ele me comentava, Leandro, Farroupilha tem índices construtivos muito atrativos se comparados com a nossa região. A pergunta que eu te faço como conhecedor da área também, o nosso plano diretor, ele está adequado para a realidade do momento? O que ele tem, por exemplo, de bom e quais são os pontos que nós precisamos melhorar, sempre visando um crescimento, um desenvolvimento organizado e sustentável? Eu acho que quanto ser atrativo, conforme, né, o colega Gilmar ali comentou, acho que sim, Farroupilha é uma localização hoje, uma cidade atrativa para a construção, né, em função dos seus índices, em função de áreas serem propícias para tu poder, né, para a construção civil. Então tem bastante, né, ainda nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente diz em plano diretor, por um todo, né, Leandro? Eu acho que a gente tem que pensar desde do que a gente quer quanto a saneamento, quanto a qualidade de vida, quanto a mobilidade urbana, né? Isso não pode impactar lá nas nossas atividades, né, da agricultura, né? Então a gente tem que fazer um casamento muito bem importante entre todos esses setores. Com perdão da redundância, um casamento bem casado. Exato, né? Para que nenhum saia prejudicado. Sim. Né? E visando sempre os potenciais que Farroupilha tem, né? Eu acho que Farroupilha ainda consegue aproveitar muito da questão turística. Acho que é um olhar que tem que ser muito ainda, né, discutido e buscar cada vez mais ser implementado, né? A gente vê que ao longo dos anos isso tem aumentado, mas dentro desses momentos de plano diretor é o que a gente vai acabar decidindo, né? Não sou eu que decido, não é a FEA, não é, né? Mas todos os cidadãos, a comunidade precisa se envolver, né, para discutir o que a gente quer, né? Daqui a pouco, assim, a expansão da malha urbana, por exemplo, daqui a pouco não é tão atrativa, né? O que vai impactar? Então, eu vou, por exemplo, crescer mais para o sul, vou crescer mais para o norte, vou, né, possibilitar uma maior quantidade de loteamentos, por exemplo, né? Então, são coisas que tudo acaba interferindo, porque principalmente interfere na questão da estrutura do município quanto a aparelhos públicos, né? Então, seja posto de saúde, escola, né, coleta de lixo, saneamento, né? Então, são diversos temas. Eu acho que Farroupilha, né, falando um pouquinho da nossa cidade, nós temos muita potência ainda para ser, né, desenvolvida, tanto na parte, né, industrial, na parte da agricultura, na parte econômica, na parte de turismo, que vem para agregar muito, né, essa questão que nós temos, né, o turismo de negócio, o turismo religioso,
né, Leandro? Então, acho que tem muitas potencialidades Farroupilha, tem muita oportunidade a ser feita ainda, né? Mas eu acho que a gente precisa, de certa forma, parar agora nesse momentinho para a gente poder ver, não deixando de se preocupar com um dos principais, que é a nossa questão de água, né? Questão de recursos hídricos, que é muito importante, cada vez tem se aumentado o consumo, né? E a gente vai precisar ter um olhar muito detalhista referente a essa área, quanto a outras questões também de meio ambiente, que é importante a gente manter, né? Com certeza. Na tua visão, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Farroupilha, ele tem que ser descomplicado, ele tem que ser mais simplificado? Qual é que é a tua... Até porque você também trabalhou no Poder Público Municipal, então tu tens a visão, como eu costumo dizer, do outro lado do balcão, né? Eu acho que quando a gente prevê, obviamente, Plano Diretor, né, Leandro, a gente pensa sempre não talvez para o momento, mas sempre para o futuro. Olhando para frente. Olhando para frente, seja daqui a 5, seja daqui a 10 anos. Né? Então nós temos que tomar algumas ações, algumas medidas hoje, para que a gente consiga colher lá na frente. Então o plano diretor ele nunca é feito para o momento. Né? Para a hora. Para agora, eu vou fazer para agora. Não, se faz, né, para avisar o que a gente quer para a cidade ao longo do tempo. Eu quero mais recuo lá na minha calçada, na minha área de ajardinamento. Sim. Eu quero diminuir um pouco as taxas de construção, né? Enfim, de certo, vários parâmetros. Eu preciso ter um alargamento viário um pouco maior, um pouco menor, né? Então isso são coisas que a cidade inteira tem que se envolver, né? Por mais que assim a FEA participe muito e seja uma entidade técnica que tenha o conhecimento técnico para isso, né? A gente tem que discutir sempre também com os cidadãos. Né, que é promover as audiências públicas, né, promover lá os debates nas câmaras, né, na Câmara de Vereadores. Acho que isso é importante. Eu acho que dentro do contexto que nós temos também, Leandro, é importante salientar que Farroupilha, ela, digamos, como se fosse uma capital da região metropolitana da nossa serra, né? Então nós temos que pensar em expansão, em crescimento já a nível regional. Né? A Farroupilha, por mais que ela tenha toda a sua pujança, toda a sua, né, capacidade, seu crescimento, ela tem que estar com um olhar para nível regional. Né? Porque ela está, querendo ou não, já localizada dentro, né, de duas grandes cidades, né? Uma cidade de Caxias, que é uma cidade, né, quase uma metrópole gigantesca, né? Uma cidade de Bento Gonçalves, né, Carlos Barbosa. Então ela faz um pouco desse papel de integrar juntamente, né, com outras cidades e, obviamente, disso, né, dentro desse contexto, é importante a questão da mobilidade urbana. Né, porque Farroupilha ela acaba sendo passagem para muitas, né, dessas cidades. Rota de passagem obrigatória em algumas ocasiões. Obrigatória e dentro disso, né, questões de mobilidade urbana também tem que serem vistas, né, dentro da questão do plano diretor. Né, a gente pontuou algumas coisas, né, de projetos que o governo do estado havia proposto, né, na questão das concessões ali dos pedágios, né, que é importante algumas obras que sejam feitas, né, para dar uma certa fluidez, né, trafegabilidade dentro da nossa cidade, né, e acho que isso parte também da gente discutir um pouco na questão da renovação do plano diretor. Né? O que a gente quer quanto à questão de mobilidade, sabendo que a gente cada vez a tendência é que tenha mais tráfego, mais fluxo, né? Mais produção industrial, mais produção agrícola, e isso acaba impactando muito na nossa mobilidade urbana. E pegando como gancho essa questão da mobilidade urbana, eu vou trazê-la mais para, como a gente diz, dentro da nossa casa, né? Porque tem a mobilidade regional, as vias que passam pela região, mas eu quero trazer um pouquinho aqui para dentro de Farroupilha, olhando um pouco o centro. Eu tenho observado nos últimos meses o nosso centro já carece de uma reorganização no fluxo do trânsito, na mobilidade como um todo. Tem alguns momentos que nós enfrentamos aqui pique, congestionamento, nos horários de pique tem congestionamento, enfim, tem trânsito lento e tudo. Talvez nós vamos ter que mexer com alguns paradigmas, eu diria, com algumas coisas que são meio que tradicionais para reorganizarmos a nossa estrutura viária, né? Hoje a gente já faz um trabalho bem interessante, bem bacana, né, juntamente dentro do Comute, né, que é o Conselho de Trânsito, né, junto com o pessoal do Departamento de Trânsito da Prefeitura. Então a gente está sempre, né, de certa forma, tentando auxiliar no que diz respeito à questão de mobilidade urbana. Né? É importante a gente salientar, né, Leandro, que Farroupilha tem um plano de mobilidade urbana, né, que foi estudado, então, no outro plano diretor. Sim. E que é sempre importante a gente estar, né, buscando implementar aquelas, né, sugestões que haviam sido feitas, né, para justamente não termos impacto na nossa mobilidade interna quanto cidade.
né? Obviamente, sempre existem situações, né, que a FE acaba auxiliando, né, que na questão, preciso fazer uma instalação de uma lombada próximo de uma escola, né? Preciso talvez uma rotatória, eu preciso fazer uma análise se eu posso fazer uma via com um sentido único, por exemplo, né? Então a gente acaba vendo que o futuro da nossa cidade tende a ser isso, né? Quase comparado aí a Caxias, né? Algumas vias, né, de sentido único, tu vai fazer quer fazer uma conversão, tu vai ter que, né, fazer uma volta, tem que dar a volta na quadra, enfim, algumas ferramentas que vai ajudar com certeza no escoamento, né? Porque a gente sabe que dependendo do dia, dependendo do horário, a nossa cidade, né, ela acaba tendo alguns picos de congestionamento, acaba sendo um pouco, né, confuso, né, estressante, mas eu acho que dentro dessas ferramentas de avaliação no plano diretor é importante a gente prever isso também. Isso é justamente, né, a gente tem ferramentas para isso, né, Leandro? A gente não pode, a FE nunca vai dar uma posição baseada no achismo, né? Sim. Mas baseada nas questões técnicas, né, o que diz a bibliografia, quais são os estudos, enfim, o que se tem mais ali de técnica realmente para poder, de certa forma, fazer alguma, né, alteração para trazer uma melhor qualidade de vida, que é o que todo mundo busca, né? Então a gente participa nesse sentido. Acho que é um tema bem interessante a ser estudado aí na nossa cidade, nessa renovação do plano diretor. Com certeza. Alex, nosso tempo já se foi, né? Eu quero te deixar os 2-3 minutos finais à tua disposição, algo mais que você gostaria de acrescentar, e também a partir desse momento, sempre na TV Serra, que tivermos momentos, oportunidades e temáticas interessantes para discutirmos, partilharmos com a comunidade, os canais aqui, os microfones, as câmeras estarão sempre abertos. Muito obrigado, Leandro. É uma honra estar aqui no seu programa, falar um pouquinho da nossa entidade, o que ela tem feito, né? Continua aí firme e forte, 38 anos, né? E espero que nós vamos aí para mais 38 anos aí cheio de trabalho e com muita, né, participação em nossa comunidade e representando cada vez mais os nossos técnicos da nossa cidade também. Com certeza. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ótimo, obrigado. Alex Gobato, engenheiro e também presidente da AFE, Associação Farroupilhense dos Engenheiros e Arquitetos, foi o nosso convidado hoje aqui na entrevista do dia, falando um pouco mais sobre o trabalho da AFE, e vocês tiveram a noção para entender como os profissionais da área da engenharia e da arquitetura também estão inseridos no planejamento, na discussão das temáticas do momento e do planejamento para o futuro da nossa cidade. Volto a dizer que o objetivo é sempre pensar a coletividade, o chamado desenvolvimento sustentável, mas olhando para todos na medida do possível e não segmentando, fragmentando determinados grupos. Esse é o grande propósito. Nós ficamos por aqui com a edição de hoje da nossa entrevista do dia. Gente, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. Mais uma vez, foi muito bom ter estado junto com todos vocês. Até amanhã com mais um encontro aqui na nossa TV Serra. Até lá. Tchau.